Muito bom, gente. Vamos lá. Hoje nós estamos começando a semana, né? Segunda-feira, 6 de julho. Estamos no segundo tempo, né? Estamos no segundo tempo do ano. O primeiro tempo já foi, de janeiro. Para aqueles que estão passando por lutas, desafios, então tem que ver a questão boa, né? Um tempo você já venceu, o primeiro tempo já foi, né? O primeiro tempo já passou, estamos no segundo tempo do ano de 2020, vai ser o ano da história, o ano de muitos milagres, e na soma de todas as coisas você vai ver que Deus fez muita coisa extraordinária, né? Nesse tempo tão difícil, de tantas lutas, tantos desafios. É muito difícil você olhar uma família que não tem alguém hospitalizado ou adoentado, né? Então, nós começamos essa live hoje decretando em oração, no nome bendito de Jesus, cura para sua família, para alguém da sua família aí que estiver hospitalizado ou enfermo, né? Com o resultado da Covid ou esperando o resultado, em nome de Jesus, que você receba a cura, que seu ente querido receba a cura, no nome de Jesus. Nós profetizamos e oramos nessa hora para que o poder de Deus venha sobre os enfermos, aqueles que estão doentes. Se você tem algum problema de enfermidade no seu corpo, nós falamos em nome de Jesus, seja curado agora. Que o Espírito de Deus esteja sobre você. Que o Espírito de Deus esteja sobre a sua vida, te curando, restaurando a sua vida, quer seja emocional, quer seja física. Que o Espírito do Senhor Deus esteja sobre você, produzindo os milagres necessários. Se alguém da sua família estiver enfermo, concorde agora para que o Espírito de Deus visite ela aí onde ela estiver, na cidade, ou no hospital, no lugar onde ela estiver, para que ela receba do milagre do céu. No nome bendito de Jesus. No nome bendito de Jesus. Queridos, nós estamos nessa série sobre o Espírito Santo. E hoje eu fiquei até emocionado quando eu estava meditando esse final de semana sobre esse assunto, né? Espírito Santo, livro de Atos, salta aos nossos olhos, né? E eu quero ler o texto que nós lemos na sexta-feira, tá? Mesmo texto. Se eu pudesse botar um título nessa live, eu colocaria, né? Espírito Santo, preciso de ti. Ou precisamos de ti, Espírito Santo, tá? Então vamos lá. Olha aqui. Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando, como por espelho, a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Mas eu queria começar falando aqui sobre essa presença maravilhosa do Espírito Santo, e eu falei no início da pregação, sexta-feira da live, que a palavra no grego que fala sobre senhorio é Kyrios, né? Então, esse texto ele está dizendo o seguinte, que onde o Espírito Santo é o Senhor, aonde ele tem a supremacia de senhorio, é que vai haver transformações, é que vai haver mudanças, é que vai haver essa transformação de glória em glória. É onde o Espírito Santo tem essa supremacia. E nós temos falado tanto aqui sobre buscar ser cheio do Espírito Santo, e eu quero te falar algumas coisas, te localizar. E algumas coisas que acontecem, ou acontecerão, ou podem acontecer com você, a partir de que você seja cheio do Espírito Santo. Vamos usar por base a palavra de Deus, que sempre é o nosso maior fundamento, né? Onde caminhamos, onde temos a segurança de estar firmes numa doutrina apostólica, a palavra de Deus. E em primeira, interessante, quando
Atos dos Apóstolos começa a igreja a ser cheia do Espírito Santo, existem duas coisas. Primeiro, é que quem é cheio do Espírito Santo e passa a viver essa plenitude do Espírito Santo, ele é zombado. Pode ter certeza. Você não será questionado quando você tiver uma vida fria, religiosa, mas o dia que você começar a ter informações do Espírito de Deus, que você começar a ter uma embriaguez do Espírito de Deus, então você vai ser questionado. Porque as pessoas vão dizer várias coisas, que você é um tolo, que você não é assim, e que a regra da igreja todo mundo caminha para uma direção e parece que você está caminhando o contrário, né? E não é diferente. Em Atos 2:13 diz sobre isso, né? Quando eles estavam cheios do Espírito Santo, o primeiro questionamento racional humano foi de que eles estavam embriagados, que estavam bêbados. E aí Pedro se levantou naquele discurso que salvou 3.000 pessoas, ou quase 3.000 pessoas. A Bíblia diz que elas se converteram e foram batizadas. E Pedro diz, não, é 9 horas da manhã, essas pessoas não estão embriagadas, elas não estão embriagadas de álcool, elas estão cheias do Espírito Santo. E esse cheio do Espírito Santo é diferente do natural. Em Atos capítulo 13, o versículo 52, Atos dos Apóstolos, vamos pegar aqui Atos dos Apóstolos, capítulo 13, o versículo 52 diz assim, ó, os discípulos, porém, transbordavam de alegria no Espírito Santo e do Espírito Santo. Então são duas coisas que caminham junto. Quando você estiver transbordado do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, você vai ser criticado. Pode ter certeza. E quando tudo está normal, que você está muito parecido com todo mundo, pode ter certeza que alguma coisa está faltando em relação ao Espírito Santo na sua vida. Pode ter certeza, porque a Bíblia fala sobre isso, né? Agora, a segunda questão que eu quero falar aqui hoje é que o pastorear da igreja, claro que a gente não nega os ministérios e aquilo que Deus colocou primeiro, os apóstolos, profetas, mestres, evangelistas e os pastores, que são os 5 ministérios em Cristo que pastoreiam a igreja, que cuidam para a edificação da igreja. Mas tem que ser pelo Espírito Santo. O Espírito Santo tem que ser o pastor maior. Nós não podemos pastorear sem o Espírito Santo. Não há condições de ter um ambiente de revelação, não há condições de ser profeta de Deus, de predizer o que Deus está querendo falar com a consciência de Deus, se não estiver dentro do Espírito de Deus. É impossível. Aí vai ter alucinações, invenções e tantas carnalidades que a gente vê dentro da igreja, porque não se tem um pastoreado do Espírito Santo sobre os ministérios. Em Atos capítulo 20, vamos ver algumas coisas na Bíblia, e eu recomendo que você leia o livro de Atos dos Apóstolos, nesses dias que estamos trabalhando nessas lives aqui. Diz assim, ó, atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. E eu sei que depois de minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho. É interessante que a grande preocupação do apóstolo Paulo já era essa questão de morte dentro da igreja. E quando ele está falando de lobos, quando você olha a história de rebanho e lobos é aquele que vem para matar, vem para destruir, vem para esse tipo de sentença. E Paulo estava dizendo que a gente precisa sempre entender esse pastoreio do Espírito Santo, porque senão a letalidade, a morte dentro da igreja, ela é enorme, né? A letalidade dentro da igreja sem o Espírito Santo é interessante, porque sem o Espírito Santo não haverá esse ambiente de revelação, de mistérios de Deus. As pessoas vão pastorear dentro do natural,
dentro do humanismo. E é interessante, queridos, que a Bíblia, no texto que nós lemos, né, diz que no capítulo 3, se você olhar o versículo 6, a Bíblia diz que nós estamos agora debaixo de uma aliança do Espírito, não é mais aliança da letra, não é mais aliança da carne. Agora é uma aliança do Espírito, em que Deus se revelou no nosso coração. Precisa nascer de novo, precisa nascer de novo, receber essa presença do Espírito Santo. E aí é interessante que sem o Espírito Santo, a palavra mesmo, ela se torna uma arma mortal. Porque a Bíblia diz que o Espírito vivifica, mas a letra, sem o Espírito, ela mata. Ela mata, ela se torna uma arma mortal. A própria palavra de Deus, quando ela sai sem ser da boca de Deus, sem ser do ambiente da revelação, da mente de Deus, desse ambiente de revelações. E quando eu falo revelações, eu não estou falando de gente sapateando na sua frente e gritando. Eu estou falando de gente que tem um ambiente de trazer em tempo real, aonde Deus está naquela hora, naquele momento. Se é para um público, você tem aquele ambiente de Deus para que o desenho de Deus se encaixe com o que as pessoas têm em relação ao seu destino, em relação ao seu propósito, ter esse ambiente de Deus. Porque simplesmente falar a palavra, o diabo também prega. O diabo pregou para Jesus, ele não trouxe adultério, ele não trouxe roubo, ele trouxe a palavra. Ele diz, olha, você é o filho de Deus, você pode transformar pedras em pães, está escrito. Mas Jesus, ele venceu o diabo dizendo o seguinte: eu não ouço a palavra quando não sai da boca de Deus. Jesus estava dizendo o seguinte, porque Deus é Espírito. Quando a coisa vem pelo Espírito de Deus é que eu recebo. Então, quando a gente olha que a palavra de Deus pode se tornar letal, ou seja, uma arma mortal dentro da igreja, aí eu te pergunto o seguinte, a gente faz uma análise na igreja. Quantas pessoas estão só religiosas? Quantas pessoas estão apagadas, mortas dentro da igreja? É interessante que no Vale de Ossos Secos, Ezequiel, quando Deus manda profetizar, está falando sobre a nação de Israel, sobre o povo dele. E também isso respinga para nós como igreja, como povo de Deus. E é interessante que Ezequiel, Deus manda ele profetizar, porque ali havia só morte. Então, às vezes, você olha dentro da igreja, um auditório, as pessoas podem estar sorrindo, mas elas estão morrendo por dentro, morrendo em seus casamentos, morrendo em relação ao propósito que Deus tem para elas, morrendo em relação à função que Deus tem para elas no corpo de Cristo. Elas estão se tornando um cemitério, mesmo que estão dentro de uma atividade. Então, muitas vezes, um homem de Deus, ele precisa, uma mulher de Deus, ter esse ambiente de revelação de Deus, do Espírito de Deus para pastorear o corpo de Cristo com o Espírito Santo. Ninguém sabe da história de ninguém. No profundo, só Deus sabe. O que cada um passa, o que cada pessoa sofre, o que cada pessoa tem em relação ao seu destino, em relação ao propósito divino. É só o Espírito Santo que sabe. Então, como que nós vamos pastorear as pessoas sem esse ambiente de revelação de Deus? Fica impossível, né? Fica impossível. E aí é que a gente vê que a palavra, sem o Espírito de Deus, ela pode ser pregada, mas ela se torna uma arma mortal, se torna uma arma letal, mas mata do que dá vida, né? Então, sem o Espírito Santo, não tem como a gente ter esses ambientes de revelações de Deus. E eu quero, numa outra live aqui, nós vamos colocar só exatamente sobre isso. Como é que um profeta profetiza ou prediz o que Deus tem lá na frente? Tem que ser dentro da consciência de Deus. Nós não podemos, como profetas de Deus, falar uma coisa da nossa mente.
Só Deus sabe o futuro, só Deus, ele é onisciente, onipresente e onipotente. Só Deus tem esses atributos. Então, quando despertamos nosso ministério, nós temos que fazer isso pelos atributos de Deus. Nós não podemos pastorear, nós não podemos fundamentar, nós não podemos profetizar sem essa consciência do Espírito Santo. Nós vamos trabalhar numa live só sobre isso. Outra coisa, quando a gente não tem o Espírito de Deus, não há uma visão celestial sem o Espírito Santo. Não há. Os valores vão ser nivelados a conceitos terrenos. E queridos, quando a gente olha para a igreja no geral, queridos, eu sempre digo assim, igreja, quando eu estou exortando a igreja, eu estou dentro dela. Eu sou a primeira pessoa a ser exortada, eu sou a primeira pessoa que Deus está apontando mudanças. E quando eu falo de igrejas, de ministérios, eu também me incluo dentro. Agora, como a gente olha que estão os valores dentro da igreja? Quando você olha a pouca eternidade dentro da igreja, há muito desejo terreno. A gente vê que a igreja, nessa pandemia, sempre existe um remanescente de pessoas fiéis, apaixonadas por Deus, fiel. Elias, ele pensou que era só ele. Aí Deus disse, não, Elias nunca é sozinho. Existe mais 7.000 que não se dobraram a Baal. Então existe um grupo sempre dentro da igreja, um remanescente fiel. Mas a grande porcentagem da igreja, essa pandemia pegou numa igreja egocêntrica. As pessoas choram o que perderam, porque elas não viveram o ensinamento de eternidade. Muito desejo terreno. A maioria das pessoas tem medo de morrer. Imagina, se em Cristo Jesus passou da morte para a vida, a morte para mim, segundo Paulo está dizendo, é lucro. Né? Então, na verdade, quantas pessoas quando fala de eternidade, eles parecem que entendem Jesus só aqui na terra, porque o conceito ficou terreno. Quando a gente olha para a eternidade, Paulo diz que se a gente tem Jesus só para a nossa crença para um Jesus só para resolver os nossos problemas terrenos, nós temos a pior de todas as crenças. Mas quando nós nascemos de novo, os nossos valores, eles são celestiais. Então não podem ser nivelados nos mesmos conceitos humanos. Agora, eu estava lendo uma reportagem sobre a sexualidade. E aí, um grupo de psicólogos falou que vai ter um comportamento de mudanças comportamentais sexuais. De uma infinidade de pessoas que tem o seu parceiro e se relacionam com outro agora virtualmente, por causa da pandemia e essa questão. Isso pode gerar um novo modelo. E aí eu fiquei imaginando assim, quantas coisas que a igreja tem o mesmo modelo do mundo. Ela tem os mesmos ambientes do mundo, os mesmos conceitos terrenos. Por isso que os mesmos problemas que acontecem no mundo acabam acontecendo dentro da igreja. Os mesmos problemas financeiros que acontecem no mundo acontecem com a igreja. Os mesmos problemas na área familiar que acontecem no mundo acontecem com a igreja, porque a igreja foi nivelada muito com uma visão terrena, não com uma visão celestial. Nós estamos nesse mundo para uma tarefa, mas nós não somos daqui. Nós somos celestiais. Lá é a nossa pátria. Aqui é só um pouco. Lá é muito. Lá se chama eternidade. Aqui é tempo. Tempo nós vamos viver 60, 70, 80 anos. Os mais fortes podem viver 100 anos. Mas é um tempo, é dias. A eternidade, ela é eterna. Então é um pouco na terra, é muito na eternidade. Então, a nossa condição de vida toda deveria ser assim. Pensando no pouco tempo que passamos aqui para cumprir um propósito, para estar na eternidade com Deus. Sem o Espírito Santo, queridos, eu quero correr aqui, porque eu quero terminar o que eu estou falando aqui hoje. Sem o Espírito Santo,
não há reino de Deus. Não há reino de Deus. É interessante, queridos, não tem como, porque Romanos capítulo 14, deixa eu ver aqui, Atos, Romanos 14, eu quero ler esse texto com você, não importa que a gente perde um minutinho a mais ou menos aqui, Romanos capítulo 14, aqui, Romanos 14, diz assim, ó, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. É interessante, queridos, que a gente precisa entender o seguinte: o reino de Deus não existe sem o Espírito Santo. É Ele que movimenta tudo isso. E a gente precisa entender que o Espírito Santo, ele, primeiro, justiça. E quando a gente fala justiça, não estou falando de um fórum local. Não estou falando do STF, do Superior Tribunal. Não estou falando das leis morais e sociais de uma sociedade. Jesus, quando ele falou sobre justiça, é interessante que ele disse, Lucas 6, diz, olha, se alguém te obrigar a caminhar uma milha, porque isso está dentro da Constituição, dentro da lei orgânica social de uma sociedade, te obrigar a você caminhar uma milha, você tem que caminhar. Caminha com ele, porque você nasceu de novo. Agora, quando terminou a lei social, quando a lei moral no mundo terminou, você está acima disso. Jesus disse, a justiça é que você tem que caminhar mais uma milha com ele, porque você não está nas mesmas leis morais. A justiça de Deus não está nas mesmas leis morais e sociais de uma sociedade. Ela está dentro do reino de Deus. Então ele diz, se alguém te der, ferir um lado do rosto, então você vai dar o outro lado. Porque agora a justiça de Deus excede a justiça dos homens. É diferente. É um ambiente que você morreu para esse mundo. Você não tem as mesmas reações do mundo. Você tem que ser um homem morto, uma mulher morta em relação ao mundo. E tem um ambiente de justiça muito maior. Você não pode requerer a sua vida em relação aos mesmos direitos que as pessoas desse mundo. Você vive num lugar superior, deveria viver num lugar superior. Por isso que, quando fala o que o reino de Deus produz, ele produz na justiça. E quem faz tudo isso é o Espírito Santo. Então, você precisa ir muito além das leis morais e sociais, cumprir um estado de vida muito maior do que esse. Na paz, pode haver luta, vai haver luta para todo mundo. Jesus passou por lutas, os apóstolos passaram por lutas. A maioria deles, a grande maioria, menos o apóstolo João, todos eles morreram. Tem um livro chamado Os Mártires, todo cristão deveria ler. Quantas vezes eu choro por ler a morte dos apóstolos, como eles morreram, a maneira com que eles se deram para Deus. Mas eles morreram em paz. Paulo, antes de ser sacrificado, em uma das suas últimas palavras, que ele fala ao seu filho Timóteo, ele diz, olha, eu completei a carreira, eu combati o bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a fé. Paulo estava dizendo, tudo que Deus pediu para mim fazer, eu tenho sensação de completude. Agora, eu sofri, eu tive fome, passei frio, nudez. Os 4 navios que eu subi, todos eles se quebraram no mar, nenhum chegou à costa. Fui perseguido entre falsos irmãos, mas Paulo disse assim, olha, nada disso me afetou, nada disso me roubou a paz, porque eu estava dentro do reino de Deus. E eu ainda sou apaixonado pela igreja, não tenho mágoa de ninguém. E aí ele estava dizendo por cara que ia ser o seu algoz, que ia decapitá-lo.
pode fazer o seu serviço, porque eu já completei o meu estado na terra. Sabe, ter aquela sensação de completude. E a palavra de Deus diz que a paz deve ser o juízo para todas as suas coisas. Não é as lutas. É a paz que você vai enfrentar dentro da luta. É ter esse ambiente do Espírito Santo. Deixa eu te dizer uma coisa, marque isso, escreve em algum lugar. Escreve na sua Bíblia, escreve lá no seu espelho, talvez todo dia de manhã você leia isso. A paz de Deus, gerada pelo Espírito Santo em você, é uma das armas mais poderosas que Deus tem para você lidar com as situações. Olha Jesus, quando os discípulos, depois de um dia todo pregando a palavra, Jesus disse para os seus discípulos: podem pegar o barco e atravessar o mar da Galileia, e eu encontro vocês depois. Os discípulos pegaram o barco, foram para o mar e começaram a remar, e veio uma tempestade. Eles remaram a noite toda. Remaram a noite toda. E a Bíblia diz que não saíram do lugar. Já clareando o dia, imagina quantas horas de trabalho eles estavam naquela tempestade. Jesus chega, e é interessante quando eles veem Jesus, eles acham que é um fantasma. Quanta gente vê Deus como um fantasma. Não consegue ver o Espírito Santo como um Deus. E aí Jesus acalma a tempestade. Ele chama Jesus para o barco. Jesus acalma a tempestade. Por quê? Porque Jesus ele tinha condições de, pela paz, produzir isso. Por isso que Jesus disse: olha, no mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci e vocês também vão conseguir isso. Então essa ajuda do Espírito Santo, quantas vezes, queridos, eu trabalhei assim em lutas, desafios, em que você entra em algumas situações, meu Deus, parece que não tem saída, né? Mas lá dentro Deus começa a gerar uma paz. Lá dentro Deus começa a gerar uma paz. E essa paz é que vai ser o juízo da sua causa. É que vai dar a sentença final. É a paz. Tudo que o diabo quer é te tirar da paz. Você já notou um casal quando um está bem e o outro não? Eu lembro quando Deus me ensinou muito sobre isso. Um dia eu estava muito mal, parece que minha esposa não estava correspondendo com a minha maleza, né? Porque a gente quer que os outros também sejam afetados com a situação. E eu tinha problemas no ministério, estava com problemas de caixa, nas finanças, e meu Deus, e a minha esposa tranquila, assim, né? Escutando sua música, lendo sua Bíblia, fazendo seus devocionais. E eu não conseguia entender. Até que eu cheguei para ela e falei: meu Deus, você não está vendo a situação que eu estou? Você não está vendo tudo ao meu redor? Parece que está ruindo. Ela olhou para mim e disse assim: olha, eu sei da sua situação, mas você não vai roubar a paz que eu estou vivendo em Deus. Porque a paz que eu estou vivendo em Deus é o juízo para minha causa e para a sua também. E aquilo me ensinou muito, né? Porque às vezes a gente quer que os outros também saiam. Querido, sem o Espírito Santo você não vai ter essa paz interior que vai brotar para você vencer os desafios. Lembra bem, a paz de Deus provocada pelo Espírito Santo dentro do seu interior é a maior arma que Deus tem para você lutar contra o diabo em situações adversas, em lutas e tal. O Espírito Santo produz alegria. É um motivador da sua vida. Nós precisamos ser motivados. Em alguma área da nossa vida tem que ter motivação. Porque no mundo real, físico, orgânico do ser humano, quando a gente não tem algo que produz alegria emocional, a pessoa entra em depressão. E depressão é exatamente quando alguém entra dentro de um buraco, né? Perde a realidade da vida emocional.
É aquela mãe que entra em depressão, e aí o marido, ela não tem nenhuma alegria, nem com os filhos, nem com a casa. Tudo aquilo que antes era uma paixão, se torna agora a perda de uma realidade. Com as coisas espirituais também é assim. Pessoas que não deixam Deus provocar isso dentro do reino de Deus, o Espírito Santo não é o motivador, não vai ter alegria dentro das coisas espirituais. Eu estou 35 anos no ministério, fazendo 35 anos. Gente, eu falei assim, essa pandemia, eu voltei a me apaixonar. Sabe quando você está tão apaixonado por Deus, que você dói seu coração? Você às vezes não dorme de paixão, você põe uma música, já começa a chorar, se quebrantar. Às vezes eu pego um texto na Bíblia, puxa, ver aquela coisa assim, aquela alegria do Espírito Santo, sabe, borbulhando dentro de você. Isso é o Espírito Santo que produz. Sem o Espírito Santo, não há reino de Deus. É interessante que Paulo, quando está ensinando isso, ele está ensinando em comportamentos, como a gente se relaciona, né? Em Romanos capítulo 14, ele está falando uma situação comportamental dentro do reino de Deus. Como a gente se relaciona com os fracos. Como você tem que ter amor em relação ao fraco para trazer ele de volta. Como você tem que entender aqueles que às vezes não têm fé como você. Né? Você pode comer carne, tem gente que não se escandaliza. Você toma café, tem gente que se escandaliza. Então, como você se comportar. Então é interessante que lá quando Paulo vai falar na ceia, primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, Paulo diz que a gente tem que discernir. Por falta de discernimento, muitos já estão fracos, doentes, não são poucos os que dormem. Quando fala fraco, está falando a nível de alma, doente a nível de corpo. E dormindo está falando a nível de espírito, ou seja, aquelas pessoas que não têm um comportamento com o corpo de Cristo. Elas acabam adoecendo emocional, espiritual e também fisicamente. Grande parte das doenças são causadas por comportamento, né? Muitas pessoas, às vezes, no decorrer da vida, ficam magoadas, feridas, e aí começam a guardar mágoas, e aí começa a ter doenças na alma. As doenças da alma, muitas vêm por esse tipo de comportamento, são comportamentais. E Paulo falou que tem que fazer um discernimento, entendimento. E aqui é interessante que Paulo diz assim, olha, quando ele ensina sobre a ceia, talvez é um outro assunto para a gente tratar, não é só importante você comer um pedaço de pão que representa o corpo de Cristo e tomar um cálice de suco ou de vinho que representa o sangue de Jesus. Paulo está dizendo que isso é importante, mas é muito importante como você se relaciona com o corpo de Cristo antes de tomar a ceia. E Paulo, ele está dizendo assim, por isso que examine-se o homem, examine-se a pessoa. E depois ceia. Ele está dizendo o seguinte, que ninguém deve ficar sem ceia. Tem gente que fala, eu não tomei ceia porque eu não gosto de fulano, eu não tomei ceia porque eu não perdoo. Está errado. Está errado primeiro que você não perdoa, segundo você não toma ceia. Primeiro tem que perdoar, depois tomar ceia. A gente não pode ficar sem. A ceia é um culto do vencedor para o cristão. Então Paulo está dizendo o seguinte, a gente precisa examinar, ver esse relacionamento, principalmente no reino de Deus. Agora, sem o Espírito nós nos tornamos um ser somente racional, num mundo só social. Tudo em torno de nós se torna um clube social. Pode ser a igreja, pode ser a sua família, tudo se torna só racional. Ninguém jamais é espiritual, ninguém mais tem uma revelação, ninguém mais tem um salmo, dentro de uma família, tudo se torna só emocional. Tudo se torna só um reino, né? Um clube social. O ser humano sem o Espírito Santo, você já notou uma família cheia de Espírito Santo como é?
Cada um, todo dia, ele tem alguma coisa de Deus, né? Pode ser dentro de uma casa, pode ser dentro de uma família. Agora, quando o Espírito Santo sai, que saiu de dentro da igreja, da comunidade que ele congrega, e que não tem essa presença dominante, essa avassaladora do Espírito Santo sobre aquela comunidade, sobre aquelas pessoas, aquela paixão, né, de brilhar os olhos. Tudo se torna só como um clube social. E aí, dentro da família, dentro da igreja, dentro da individualidade, a gente vai ter os mesmos resultados do mundo. Ou seja, o mesmo nível de divórcios que há no mundo, há dentro da igreja. O mesmo nível de pecados que há no mundo, há dentro da igreja. Porque a igreja se tornou uma coisa racional. Não tem mais temor. Não tem mais essa presença extraordinária do Espírito Santo. E a igreja, e quando falo igreja, eu estou falando desde o indivíduo sozinho. Ela se torna religiosa. O indivíduo se torna só religioso. Às vezes pode ser cheio de atividade, até com intensidade de atividade. Mas se perde as operações de Deus. A gente não vê mais o sobrenatural de Deus. Não vê mais o cego vendo, não vê mais orando por paralíticos, já não vê mais essas coisas sobrenaturais, porque já se tornou mais emocional, se tornou social. É o grande clube, não tem diferença. A única coisa que se usa é a palavra de Deus e o nome de Deus, mas as operações de Deus se perderam. É interessante que quando Judas ensina sobre isso, e ele vai falar lá na frente sobre orar no Espírito Santo, sobre trabalhar a fé de novo, ele diz sobre isso, né? Sobre mentalidades humanas que entraram dentro da igreja. Ou seja, doutrinas somente racionais, capacidades humanas, né? Então aí a gente olha, começa a ter muita coisa de ativismo. É interessante que, deixa eu dizer algo para você bem sério. Tira o poder de Deus, ou tira o poder criador do Espírito Santo. Lembra que nós falamos já em outras lives aqui, Gênesis 1, 2, e o Espírito do Senhor, né, pairava sobre as águas. Estava como chocando. E aquele o texto no hebraico diz ruach, ou seja, a mente de Deus, o mais profundo de Deus. O Espírito de Deus é aquilo que é mais profundo de Deus. Estava sobre as águas, como que chocando. E aí quando Deus começou a dizer, haja isso, haja aquilo, a criação começou a acontecer. Deixa eu dizer algo para você. Tira o Espírito Santo criador da sua vida e você estará riscando Deus da sua história. Você pode ter uma atividade religiosa enorme, mas você está riscando o poder criador de Deus sobre você. Sem o Espírito Santo, o cristianismo, ou seja, aquilo que nós falamos que somos cristãos, será uma monotonia, um enfado cansativo, extremamente mundano, sem temor, sem transformações. Pode ter muito agito, parece que mas não tem transformação de glória em glória, porque na verdade não é uma operação do Espírito Santo. Pode ser operações emocionais, pode ser operações religiosas, porque quando o Espírito do Senhor, ele e tiver autoridade, ele for o Kyrios de Deus, a autoridade naquele lugar, e então, aí sim haverá liberdade para ele operar nesse ambiente de revelações, de poder, e aí nós seremos transformados de glória em glória, pelo Senhor, o Espírito. Aí haverá transformações. Gente, porque tem pessoas que se fala, e elas têm um vazio inalcançável. Como pastor, você pode ficar aconselhando, pregando, mas elas não... Agora, aquela pessoa que é cheia do Espírito Santo, meia palavra basta.
porque ela tá envolvida, encharcada com aquele temor de Deus. Ela tem temor no falar, no agir. Todo o nosso trabalho sem o Espírito Santo é como colocar num saco furado. É muito cansativo, é esgotador, gente. Quantas pessoas se sentem assim? Quantos pastores tiraram a vida, se suicidaram porque se sentem esgotados por um sistema religioso de produtividade humana, de produtividade religiosa, e não é mais pelo Espírito, pela força da carne. E a Bíblia diz, não é pela força, mas é pelo Espírito. Diz o Senhor. Quantos crentes hoje se sentem cansados, precisam de uma renovação do Espírito Santo. Eu estava ensinando sobre o Espírito Santo no seminário que eu faço, sobre oração em línguas, e 3 dias ensinando sobre isso, orando pelas pessoas, aquele tremendo culto, sabe, quando as pessoas têm tempo para ser ministrado. Não importa se quem vai embora, quem fica, o importante é que aquela pessoa, ela quer ser ministrada pelo Espírito Santo. E aqueles 3 dias foram dias de muita unção de Deus, assim. Quando terminou os 3 dias, um homem de 80 anos veio me procurar, um pastor. Ele com lágrimas nos olhos me abraçou e ele disse, pastor, eu sou um pastor jubilado. Eu servi a vida inteira um grupo religioso e nunca experimentei isso. Eu trabalhei contra, eu preguei contra essas operações. Mas nesses 3 dias Deus falou comigo. Eu nunca fiz nada para Deus. Eu nunca vou esquecer que aquele homem me disse. Ele disse, segundo a minha denominação eu estou jubilado. Mas segundo Deus eu não sei quantos dias de vida Deus vai me dar. Mas eu sei que se Ele me der alguns dias, alguns meses ou alguns anos, eu quero servir debaixo desse poder sobrenatural, desse envolvimento com o Espírito Santo, dessa vida divina. E a última coisa que eu quero falar com vocês aqui hoje é, sem o Espírito Santo não haverá comunhão com Deus. Você só terá de Deus o quanto o Espírito Santo te revelar. A Bíblia diz em 1 Carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 10 e 11, depois vocês leem em casa, notem tudo isso. Quem conhece Deus, senão o Espírito de Deus, ele não conhece só Deus, ele também conhece as profundezas de Deus. Ou seja, o ruach de Deus, o Criador, aquele que choca todas as coisas. Para que quando Deus se mover e falar que é hora do milagre, é hora de você entrar dentro da estação, dentro do propósito divino, será com glória, com poder, com transformações. Você não consegue adorar a Deus sem a ajuda do Espírito Santo. Em João 4, quando Jesus ensina a mulher samaritana, versículo 24, mas importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Quando fala em espírito, está falando no Espírito de Deus. A palavra aí é pneuma, não é espírito humano. Ou seja, co-igual Deus, a terceira pessoa da Trindade, igual Deus. Ou seja, Deus está dizendo o seguinte, que agora é a hora em que Deus procura pessoas, em que o Espírito de Deus é que motiva elas a adorar. É que ensina elas a adorar. Nós não podemos dizer uma palavra de adoração a Deus, senão pelo Espírito. Senão provocada pelo Espírito Santo.
Um cristianismo sem o Espírito Santo é um cristianismo morto, apagado. Já quantas vezes na história tentaram tirar o Espírito Santo da igreja? Eu estava fazendo uma pesquisa nas minhas redes sociais e uma das coisas que mais afetam as pessoas são a comunhão com Deus. Ou seja, a sua comunhão com o Senhor. Grande parte das pessoas não consegue orar, porque ela não convida o Espírito Santo para fazer isso. Eu lembro quando eu comecei a orar em línguas, e eu quero terminar dizendo, deixar bem forte esse assunto. Eu comecei a orar, sabe, quando a noite que eu fui cheio do Espírito Santo, eu não pude me controlar. Os próximos dias, eu orei por muitas horas, até 10 horas. E aí, de todas as decepções religiosas e tudo que eu passei, eu disse, Deus, eu vou orar até ou eu morrer ou o Senhor me mudar. E eu comecei a orar de 2 a 10 horas por dia. E comecei a gastar tempo em oração. Espírito Santo me ajuda. Então, nada mais do que começar a orar em línguas. Porque quando você ora em línguas, você está orando com o Espírito Santo. Você só está dando tua voz, quem ora é Ele. Aí lá, choraman, toro, contoro, choroman, darabababá. E aí, de alguma forma, algumas pessoas, inclusive líderes religiosos da minha cidade, descobriram que eu estava orando de 2 a 10 horas por dia. É interessante que alguns vieram me procurar. Vieram me procurar para dizer o seguinte, olha, muita gente começou assim e ficou louco. Veja, notou? Fica espiritual para você ver. Você vai sair no mínimo da maioria, da prática da maioria. Hoje a grande maioria das pessoas não tem relacionamento com Deus em oração, meditação, não se apaixonaram pela palavra. Porque quem faz você se apaixonar pela palavra é o Espírito Santo. Quem dá um ambiente de revelação é o Espírito Santo. A gente não pode adorar Deus sem Ele, não pode orar sem Ele. Porque agora Ele é que é o comando da nossa vida. E aí eu fiquei imaginando, aqueles líderes não foram procurar pessoas que estavam de 2 a 10 horas na frente da televisão, recebendo morte, recebendo todo o lixo que uma televisão nas suas programações tem. Mas como eu havia saído fora do cartel, né? Fora do quadradinho religioso, e hoje eu louvo a Deus. Hoje eu louvo a Deus. Porque é exatamente esse ambiente que foi me levando a conhecer o meu chamado, conhecer o que Deus tinha para minha vida e como Deus me honrou. Eu lembro, contar um testemunho para vocês aqui, eu lembro que quando eu cheguei no primeiro grupo, que eu quis ser um pastor, e eu pedi para eles me consagrarem, né? Eu cheguei muito inocente, falei, olha gente, eu tenho promessa de Deus, tem profecias e aquela coisa toda. E aí alguém chegou para mim e falou, mas qual a sua hermenêutica, qual a sua homilética, né? Então, aquela coisa toda, eu pensava que isso era até de comer esses negócios. Eu não sabia nada disso. E aí foi meio decepcionante para mim, mas foi bom porque daí eu pude entrar num ambiente novo em Deus, em oração. E o que eu queria deixar para você nesse momento é o seguinte. Eu não sei como você está vivendo, mas se apaixone pelo Espírito Santo. Se você não está conseguindo orar, diga, Espírito Santo, eu não posso fazer nada sem você. Jesus precisou do Espírito Santo, quanto mais eu. Eu também às vezes tenho tempos de preguiça. Eu digo, o Espírito Santo me ajuda a orar, me ajuda a me apaixonar por Deus. Quando deu essa pandemia,
A gente estava numa atividade de pregações, né? De viajar pelo Brasil, pelo mundo, pregando o evangelho, cada dia num lugar. Aí acabou tudo isso. E falei, Deus, agora que eu não tenho essa atividade, eu vou ter muito tempo. Eu vou estar dentro de casa. Eu não posso ficar na frente da televisão 6 horas. Eu quero me apaixonar para estar com o Senhor. Sabe quando você está enamorado de alguém, você precisa se apaixonar. Ninguém mais do que o Espírito Santo vai fazer você se apaixonar por Jesus. Chama Ele, convida Ele. E eu quero terminar agora profetizando sobre a sua vida. No nome bendito de Jesus. Que seja um tempo especial para você. Para o propósito que Deus tem para a sua vida. Para aquilo que Deus tem sobre você, sua chamada, a sua função no corpo de Cristo. Que você seja ensinado pelo Espírito Santo. No nome bendito de Jesus. Receba uma unção nova sobre você. Receba do Espírito Santo aí onde você estiver. Diga assim, Jesus, eu te amo. Espírito Santo, eu te amo. E você vai ver essa onda de Deus pegando você. No nome bendito de Jesus. No nome bendito de Jesus. Queridos, hoje à noite nós temos uma live, lá pelas 10 horas da noite, tá? E temos uma live daquele nosso perguntódromo, tá? Perguntas e respostas bíblicas. 10 horas da noite a gente está lá. Gente, eu tenho esse livro aqui, ó, que eu queria falar para você. Oração em Línguas, muito bom. Aqui eu falo sobre o novo nascimento. Falo bastante sobre paixão por Jesus, por orar em outras línguas, ser cheio do Espírito Santo, falar em outras línguas. Para onde isso vai te levar? E esse livro aqui, Restituição. Como você pode, pelo Espírito do Senhor e pela palavra, trazer de volta tudo aquilo que você perdeu. Tudo aquilo que talvez foi seu e que foi perdido, foi empoeirado, foi esquecido. O Espírito de Deus vai te ajudar a trazer de volta. Você pode entrar no nosso site, lá é mig.org.br. Eu acho que minha esposa já deve estar colocando aqui no Facebook, né? Tá aí, visite nossa loja. Aí no Instagram, não sei se alguém pode colocar aí, né? Tem bastante diáconos aí no Instagram, mig.org.br. E eu espero a próxima live com você na quarta-feira, tá bom? Deus abençoe você. Que seja um tempo maravilhoso, tá bom? Deus abençoe você. Nos vemos hoje à noite, às 10 horas da noite. E também hoje, na quarta-feira, na próxima live.